A psicologia descobriu algo perturbador sobre traumas de infância. Eles não criam apenas dor, eles remodelam silenciosamente a forma como uma pessoa pensa, sente, ama, reage e sobrevive. E o mais assustador é que muitas pessoas traumatizadas não parecem destruídas. Elas parecem fortes, responsáveis, maduras, independentes, funcionais. Mas por trás dessa força existem mecanismos psicológicos que nasceram da sobrevivência. Traços que parecem personalidade, mas começaram como defesa. Aqui estão 7 traços psicológicos extremamente comuns em pessoas que cresceram emocionalmente feridas. E talvez alguns deles expliquem coisas sobre você que ninguém nunca conseguiu explicar. O primeiro traço é que essas pessoas percebem mudanças emocionais instantaneamente. Pessoas que cresceram em ambientes imprevisíveis costumam ler ambientes muito rápido, mas muito rápido mesmo. Elas percebem mudanças mínimas no tom de voz, no olhar, na energia, no silêncio, na expressão facial, na tensão do ambiente. Enquanto outras pessoas nem perceberam que algo mudou, elas já sentiram. A psicologia chama isso de hipervigilância. Quando uma criança cresce em ambientes emocionalmente instáveis, o cérebro aprende uma coisa: eu preciso perceber o perigo antes que ele aconteça. Então, essa pessoa começa a monitorar tudo: o humor dos pais, os barulhos de casa, a mudança de comportamento, expressões, o clima emocional, porque antecipar a tensão aumentava as chances de segurança. O problema é que esse estado não desaparece automaticamente na vida adulta. O corpo continua em alerta mesmo quando não existe ameaça real. E é por isso que algumas pessoas vivem cansadas sem entender o porquê. Elas nunca desligaram completamente o modo sobrevivência. O segundo traço é que essas pessoas sentem responsabilidade pelas emoções dos outros. Pessoas traumatizadas costumam se sentir culpadas quando alguém está mal, mesmo quando elas não fizeram nada. Elas tentam acalmar, resolver, agradar, tentam evitar conflito, controlar o ambiente emocional. A psicologia relaciona isso à inversão emocional infantil. Quando uma criança aprende cedo que precisa gerenciar o humor dos adultos para manter estabilidade, ela cresce acreditando que emoções alheias são responsabilidade dela. Então, na vida adulta, ela não apenas se importa, ela se sente responsável pela felicidade, pela paz, pelo clima, pelo conforto emocional de todos. E isso cria pessoas extremamente empáticas, mas emocionalmente exaustas, porque elas carregam emoções que nunca foram delas. O terceiro traço é que essas pessoas têm dificuldade de relaxar sem sentir culpa ou perigo. Isso é extremamente comum. Quando alguém cresce em ambientes caóticos, o sistema nervoso se acostuma ao estado de tensão. Então, calma demais começa a parecer estranha. Silêncio parece suspeito. Paz parece temporária. Descanso parece improdutivo. A pessoa sente que deveria estar fazendo alguma coisa, resolvendo algo, antecipando algo, se preparando para alguma coisa ruim, porque o cérebro associou vigilância à sobrevivência. Então, até momentos bons geram ansiedade. É como se o corpo dissesse: tá calmo demais por aqui e alguma coisa vai acontecer. E talvez isso explique porque algumas pessoas nunca conseguem descansar de verdade, mesmo quando elas estão deitadas, mesmo quando elas tentam dormir, porque o sistema nervoso continua acordado e muitas vezes elas têm dificuldade de dormir justamente por causa disso, porque o sistema nervoso continua acordado, continua em vigilância o tempo todo. O quarto traço é que essas pessoas se tornam excessivamente independentes. A independência costuma ser admirada, é ou não é? Mas em muitos casos ela nasceu da ausência.
A psicologia chama isso de autossuficiência defensiva. Quando o apoio emocional foi inconsistente na infância, o cérebro aprende o seguinte: não dependa de ninguém. Então, a pessoa cresce tentando resolver tudo sozinha. Ela sente desconforto ao pedir ajuda, ela tem dificuldade de confiar, ela se sente vulnerável ao precisar dos outros. E muitas vezes ela escuta frases como: Nossa, você é tão forte! Mas o que parece força, às vezes foi necessidade. Porque depender emocionalmente já foi perigoso demais. Então ela aprendeu a sobreviver sem precisar. Só que existe um preço alto nisso. Pessoas extremamente independentes muitas vezes carregam um cansaço invisível, porque elas foram obrigadas a amadurecer cedo demais. O quinto traço é que essas pessoas escondem a própria dor muito bem. Talvez porque elas aprenderam cedo demais que demonstrar sofrimento não gerava acolhimento. Então elas se tornaram especialistas em parecer bem. Elas funcionam, elas trabalham, conversam, elas ajudam, sorriem, escutam os outros, mas raramente mostram o próprio peso. A psicologia observa isso em pessoas que cresceram emocionalmente invalidadas. Quando as emoções delas foram ignoradas, ridicularizadas ou tratadas como exagero. O cérebro aprende a esconder vulnerabilidade. Então a pessoa sente uma força silenciosa, mas silenciosa demais, porque ela aprende a carregar tudo sozinha. E talvez uma das frases mais comuns dentro da mente dessas pessoas seja: ninguém vai entender mesmo. O sexto traço é que essas pessoas confundem amor com intensidade emocional. E isso é profundo. Muitas pessoas que cresceram em ambientes emocionalmente instáveis associam amor à imprevisibilidade, ao medo, à ansiedade, à invalidação instável, porque foi assim que elas aprenderam vínculo. Então, relacionamentos calmos podem parecer sem emoção, enquanto que relações confusas, instáveis ou emocionalmente desgastantes parecem apaixonantes. O cérebro não procura necessariamente o que é saudável, ele procura o que é familiar. E isso explica por que algumas pessoas repetem padrões emocionais dolorosos sem perceber. Não porque elas gostam de sofrer, mas porque o sistema nervoso reconhece aquilo como amor. O sétimo traço talvez seja o mais invisível de todos. É que essas pessoas se tornam extremamente conscientes emocionalmente. Pessoas traumatizadas costumam desenvolver uma percepção profunda da dor humana. Elas percebem sofrimento escondido, elas sentem quando alguém não está bem, elas escutam sem julgamento, compreendem emoções complexas porque elas conheceram dor cedo demais. A psicologia mostra que sofrimento precoce pode aumentar percepção emocional e empatia. Mas existe uma diferença importante aqui. Empatia não significa ausência de feridas. Muitas vezes, as pessoas mais acolhedoras são justamente as que menos foram acolhidas. E talvez por isso elas se tornem tão cuidadosas com a dor dos outros, porque elas sabem exatamente como é se sentir sozinho emocionalmente. Mas aqui está a parte mais importante desse vídeo. Esses traços ajudaram você a sobreviver. A sobrevivência não é a mesma coisa que paz. Hipervigilância não é intuição o tempo inteiro. Autossuficiência extrema não é liberdade emocional. Agradar todos não é amor. Esconder dor não é força. O seu sistema nervoso pode ter aprendido a sobreviver, mas talvez agora ele precise aprender segurança. Porque existe uma diferença entre viver e apenas evitar perigo emocional. E talvez a cura comece quando você percebe uma coisa. Muitos dos comportamentos que você chama de esse é meu jeito, talvez tenham começado como mecanismos de proteção. Isso não significa que você está quebrado, significa apenas que a sua mente se adaptou ao ambiente em que precisou sobreviver. Mas adaptação não precisa virar prisão permanente. Você não precisa continuar em estado de alerta para merecer amor.
Você não precisa carregar tudo sozinho para ter valor. Você não precisa esconder sofrimento para parecer forte. Talvez pela primeira vez o seu corpo só esteja cansado de sobreviver o tempo inteiro. E talvez exista uma versão sua que nunca precisou lutar tanto para existir. Uma versão que ainda não conhece descanso emocional, mas que merece conhecer.